Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Já saiu o documento de trabalho do Sínodo sobre a Sinodalidade, esta segunda sessão para outubro deste ano. E o que nós temos aqui, dizem eles, que terão uma ênfase especial na questão das mulheres. Isso se traduz na prática da seguinte forma. O Vaticano confirma que o terceiro grupo de estudo está analisando a questão do diaconato feminino. Então, uma vez mais vem à tona a questão das diaconisas. Parece que a Igreja Conciliar de Bergoglio, agora também com o nome de Igreja Sinodal, está constantemente refletindo sobre a possibilidade de ordenar mulheres ou de estabelecer esse diaconato feminino. Andam em círculos, uma hora é sim, uma hora é não, mas na verdade o que prevalece é o talvez, e o assunto fica em aberto, talvez esperando, contando com a reação do público. Se a reação for mais positiva, isto é um sinal verde; se a reação for negativa, é um sinal amarelo, e assim esse talvez vai continuando, até conseguir chegar onde eles querem chegar. Eu vou dizer para vocês onde eles querem chegar, tá? E não se trata de reafirmar a posição católica sobre a questão do diaconato feminino ou a questão das diaconisas. O fato é que no início da igreja existia, de fato, senhoras que recebiam esse nome de diaconisas. A palavra é grega e significa apenas servas, servidoras, pessoas que ajudavam de alguma forma os sacerdotes. E a forma como elas ajudavam, principalmente, era ajudando as pessoas mais necessitadas. Esse foi, na verdade, o que esteve na origem do próprio diaconato, né? Então, ajudar as pessoas, cuidavam então da parte mais temporal, digamos, da igreja, no auxílio dos necessitados. E era dessa forma, então, né, claro, dirigindo-se para o público feminino. Então, onde não era próprio que os homens chegassem, né, que é no sexo oposto, por questões de modéstia, pudor, enfim, tanta proximidade, então ficava a cargo destas senhoras que faziam essa intermediação entre o clero e as mulheres. Então vemos aí uma questão de santidade da igreja, né? O decoro no trato com o sexo oposto. Assim havia essa intermediação, e muito bem, nada de errado também. Como o batismo no começo da igreja era um ritual, né, que envolvia imersão, etc., né? Então, por conta disso, também as mulheres ficavam a cargo sempre, né, a questão tanto do catecumenato quanto a realização do próprio batismo. As mulheres que tinham esse papel de diaconisas cuidavam das outras mulheres, e na igreja também, né, cuidavam com a questão da ordem e tudo relacionado a esse público feminino que frequentava a igreja. Então faziam essa intermediação, prestavam esse serviço. Porém, como tudo na vida, havia os abusos. E é justamente nos abusos que os modernistas, a Igreja Conciliar, quer precisamente renovar, reabilitar esse papel das diaconisas, que com o passar do tempo, o batismo tardio já não acontecia, as pessoas eram batizadas já de crianças, porque já nasciam em lares católicos, era o contrário antigamente, as pessoas se convertiam adultas, né? E depois começaram a ter famílias católicas e tudo mais, e tinha menos conversões de pessoas adultas à fé católica, a sociedade se tornou católica. Então começou-se a cair em desuso o diaconato feminino, porque não era mais necessário, né? E acabou que desapareceu, né? Na Idade Média mesmo já não se ouve falar a existência desse diaconato. Então, desapareceu, mas eles querem ressuscitar. Mas o que eles querem ressuscitar dessas diaconisas? Eles querem ressuscitar o abuso. Tá? Eles querem ressuscitar o abuso e também querem copiar os que estão fora da igreja, os acatólicos, os protestantes em particular. Isso eu digo para vocês com segurança, porque eu estou me baseando, que eu imprimi, né? Estou me baseando em um artigo de um
não digo manual, na verdade é uma enciclopédia, não é? Um livro de referência que foi publicado no começo dos 1900, então mais de 100 anos atrás, e ele dá mais ou menos uma ideia de como era o pensamento católico e a posição da igreja naquele momento do reinado do Papa São Pio X. Tá? Então, trata-se da Enciclopédia Católica, em inglês, a obra em inglês, né, chama-se Catholic Encyclopedia, e no artigo justamente sobre as diaconisas, nós encontramos a seguinte informação, vou ler para vocês, tenho que aproximar, vocês sabem, né, por causa da minha vista. Olha só o que nós vamos encontrar. Nas Constituições Apostólicas, lemos que a diaconisa não dá nenhuma bênção, ela não cumpre nenhuma função do padre ou diácono, e não pode haver dúvida de que as extravagâncias permitidas em alguns lugares, especialmente nas igrejas da Síria e da Ásia, estavam em contravenção aos cânones geralmente aceitos. Ouvimos falar delas presidindo assembleias de mulheres, lendo a epístola e o evangelho, distribuindo a Santíssima Eucaristia às freiras, acendendo as velas, queimando incenso nos turíbulos, adornando o santuário e ungindo os doentes. Ver Refel e Leclerc, volume 2, página 448. Todas essas coisas devem ser consideradas abusos que a legislação eclesiástica não tardou em reprimir. Então prestem atenção. Essa história de mulheres pregarem, estarem presidindo cerimônias na igreja, elas exercerem funções que são do clero, inclusive distribuir a comunhão, todas essas coisas, elas foram consideradas pela Igreja Católica como abusos e condenadas em concílios da Igreja. E notem que se tratava das diaconisas estendendo aquela função que elas tinham para com as mulheres. Nem estava em questão de uma assembleia mista, né, com homens também ali, certo? Então, que já seria um atentado ao pudor, né, na visão católica. Então, vocês notem bem que o caminho sinodal, esse sínodo da sinodalidade quer ressuscitar em terra católica, é uma prática de abuso, é uma prática que foi condenada pela igreja no passado, tá? E que fatalmente levou ao desaparecimento das tais diaconisas. E quando é que as diaconisas vão reaparecer? Isso é uma ideia do sínodo agora? Claro que não. Os protestantes já tiveram essa ideia. Os luteranos, os anglicanos, então lá nos 1800, vieram com essa ideia como que uma forma de rivalizar com as freiras católicas. Né? E eram senhoras, então, que ou viviam em comunidade ou não, mas que tinham um papel proeminente nas suas paróquias. Certo? Exatamente como as ministras, hoje em dia, que são as futuras diaconisas. Então, essa ideia é uma ideia que nasce da prática católica regular. Não, isto é de abusos. E essa reflexão moderna sobre as diaconisas é uma coisa que vem do terreno católico? Não, não vem do terreno que está cortado da igreja, vem da seita dos hereges, essa questão de diaconisas. Essa é uma questão nova? Não é uma questão nova, isso é dos 1800. Então é muito curioso que essas pessoas que aderem à igreja conciliar e que aceitam os seus novos dogmas, eles vivem entre um passado muito distante, né, tentando resgatar práticas do passado, porém selecionando somente aquelas que lhes servem, né? Então eles vão lá buscar os abusos, as práticas heréticas e imorais da igreja primitiva, que foram abandonadas pela igreja católica, né? E também, ou então o discurso não, nós temos que atualizar as coisas da igreja, né? Então temos que fazer uma atualização. Só que essa atualização aqui chegou atrasado, porque há 100, 200, 500 anos os protestantes já fizeram a atualização. Então, na verdade, o que é a atualização? A atualização é fazer com que nós deixemos práticas católicas e troquemos por práticas protestantes que
estão mais em dia com a mentalidade mundana, tá? Com a mentalidade do século. Então é isso, é na verdade uma maneira de formalizar, de tornar ainda mais clara a apostasia, ou seja, o abandono total da religião católica. Uma vez que você perdeu a fé na Igreja Católica, perdeu a fé nas doutrinas e nas práticas da Igreja Católica, então você fica buscando pretexto para ir se afastando cada vez mais de uma coisa que você já não acredita, você já não gosta. Né? Nós aqui é o contrário, nós queremos viver em plenitude o catolicismo de sempre. Nós convidamos todos a fazerem e com a nossa experiência podemos dizer que vocês não vão se arrepender, né? E não vão ficar aí andando em círculos e sempre mudando e se transformando, como acontece com esta pobre igreja conciliar, agora rebatizada com o nome não menos herético de Igreja Sinodal. Bem, é isso que eu tinha a dizer sobre as diaconias, espero que isso lance um pouco de luz para vocês sobre essa questão. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.